nada mais humano do que bater um bom papo, socializar, fofocar, trocar uma ideia. Sim, não é só ter dedão funcional ou possuir o maior grau de racionalidade do reino animal que nos faz diferentes. Apesar de alguns seres humanos não usarem bem a razão. Aristóteles, o famoso filósofo grego, chamou o homem de animal político. No 9º livro de sua obra Ética de Nicômaco, o Nicômaco, Perdão. ele disse, abre aspas, o homem é um ser político e está em sua natureza viver em sociedade. Fecha aspas. Com isso, para os mais íntimos, Ari quis dizer que o ser humano é naturalmente social e precisa viver em comunidade. Mas para isso, ou seja, viver em comunidade, E de preferência com bem-estar social. foi necessária a implementação de alguma metodologia para que as ideias fossem intercambiadas e limites fossem demarcados. O homem utilizou sua habilidade E necessidade. de comunicação para isso. A comunicação, segundo Francisco Rudiger, pode ser definida como, abre aspas, um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Fecha aspas. Falando em semiótica, esse é o nome da ciência que estuda justamente esse processo conhecido como semiose, ou seja, qualquer conduta em que o uso de signos, gestos, fonemas e símbolos são utilizados para comunicar algo que possui determinado significado. Entre os nomes mais conhecidos nas ciências sociais e filosóficas que abordaram esse estudo estão o romancista Roberto Eco e Charles Peirce, que definiu tal ciência como a doutrina quase necessária ou formal dos signos. Assim, pode-se ver o quão importante o ato de se comunicar é para o ser humano, sendo uma necessidade que nasce com ele e que se desenvolve e torna-se indispensável ao longo da sua vida em sociedade. Vale ressaltar que a comunicação é reconhecida indiretamente como um direito humano, sendo crime contra a dignidade humana vetar a liberdade do indivíduo trocar informações e ter acesso ao conhecimento. Apesar de importante, o direito à comunicação em si não foi atestado, mas é compreendido como uma extensão ou um compilado dos direitos à liberdade de expressão, pensamento, imprensa, entre outros direitos correlatos. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, discutiu abertamente a temática do direito à comunicação em 1960, compreendendo-o como uma extensão à liberdade e à democracia, tratando sobre isso no relatório MacBride. Vale citar que, segundo a teoria geracional de Karel-Vasak, tal direito seria um direito fundamental de primeira geração, ou seja, relacionado às liberdades individuais. Quanto à esfera pública digital, entende-se ser um terreno complexo, um verdadeiro mistério para aqueles que amam uma definição exata. A teoria mais aceita sobre a esfera pública em si é a do filósofo alemão Habermas, que considera-a como sendo o espaço de interação entre o Estado e o povo, sendo o local onde este último deve se manifestar, participando civicamente e contribuindo com a democracia, o desenvolvimento desse Estado. Apesar de Habermas não ter tratado diretamente da esfera digital em si, decorrente de um mundo globalizado em que as fronteiras terrestres e marítimas não oferecem mais resistência ao intercâmbio entre diferentes culturas, sua teoria ainda é aplicada analogamente à dinâmica pública dos novos meios de comunicação, sobretudo a internet, o principal meio de comunicação ultimamente. No mundo globalizado, as informações passaram a ser mais facilmente intercambiadas, independente da distância, cultura e tempo, tornando possível desde a rápida e efetiva comunicação entre indivíduos localizados em continentes diferentes, até a notificação em tempo real sobre acontecimentos marcantes ao redor do mundo. Habermas destacou o importante papel das mídias no desempenho da democracia e na ponderação da comunidade sobre diversos aspectos, promovendo a participação cívica na dinâmica social. No tocante às mídias sociais, essas ainda abriram portas para novas maneiras de manifestar pensamentos, expressar posicionamentos e criar opinião pública, sendo um ótimo e acessível canal de comunicação política, útil a toda a sociedade. Entretanto, o supracitado relatório ainda destacou problemas que, porventura, atuam como obstáculo à efetiva garantia à comunicação, como a concentração dos meios de comunicação, a falta de acesso à internet e suas consequências, como a desinformação e a falta de transparência. Outros problemas relacionados
Desta vez, a falta de limites e controle no uso desses canais abertos é o seu mau uso por parte de alguns usuários da rede, que aproveitam o anonimato digital para disseminar notícias falsas conhecidas como fake news, agredir o direito de outras pessoas e, em alguns casos, utilizar de forma criminosa tão importante ferramenta. Diante disso, verifica-se que, além da liberdade de comunicação, o seu uso deve ser realizado com ética, com respeito às liberdades individuais de cada indivíduo, logo com moral jurídica. Lembrando que, para Aristóteles, a comunicação é necessária e indispensável ao homem, a reflexão anterior nos remete à filosofia do positivista Immanuel Kant, cuja compreensão seria que é moral e justo que todos os indivíduos tenham acesso a enviar e receber informações no meio social. Portanto, um comando absoluto, incondicional e universal, um imperativo categórico kantiano. Essa é a lógica. Buscar se comunicar de tal forma no meio comunitário que a conduta poderia ser universalizada, uma moral no usufruto das liberdades comunicativas por cada um dos indivíduos, considerando-se que a lei moral é uma obrigação autoimposta. É aquela máxima, né? Fazer aos outros o que gostaria que fizessem por você. Assim sendo, na lógica de Kant, o indivíduo deve ter consciência moral de realizar um bom uso de seu direito, de forma a não violar ao de outrem ou causar distúrbios à sociedade. Já o filósofo Otfried Hoff tratou sobre a moralidade dos direitos humanos com base em estudos sobre a sua valorização jurídica, chegando à conhecida proposta transcendental, que hoje entende-se ser a mais adequada para tratar do assunto dada a sociedade pluralista e globalizada que se observa. Inspirado pela filosofia kantiana, aproximou direito e moral de modo racional. Isso rimou? Correspondendo-os de forma recíproca, necessária e indispensável para se moldurar uma cultura universal sobre os direitos humanos, sendo direito e moral os elementos constitutivos da tal da moral jurídica. Para ele, os direitos humanos têm um caráter pré- e supraestatal, pois dizem respeito à pessoa humana e a atitudes que este devem tomar mutuamente a fim de exercer sua humanidade com liberdade. Por fim, a reciprocidade dos direitos humanos seria uma forma de reconhecimento transcendental de tais direitos e cabendo ao Estado posteriormente positivá-los e garanti-los. Assim, podemos observar que, perante o direito e a filosofia, a liberdade para se comunicar, sobretudo no meio digital, Tão contemporâneo. é algo indubitável. Mas sua vinculação salutar depende exclusivamente da moral e concepção ética de uso de cada indivíduo, sendo esse um produto da moral jurídica e um instrumento democrático, do qual Habermas tratou. Mas cá entre nós, a criação de alguns instrumentos jurídicos para dar uma reforçada nos limites seria bem útil.